A gente vai falar eletricidade básica para teatro. E o teatro tem situações específicas, tá? Nós temos lá na cabine o primeiro componente dessa cadeia aí, que é a mesa de luz, né? O console de controle de iluminação, que vai fazer o gerenciamento de todos os refletores daquela montagem específica ali, daquele espetáculo específico, tá? Essa mesa, ela recebe um tipo de comunicação chamada DMX, tá? Ela se comunica com esse módulo de fornecimento aqui, fornecimento e gerenciamento de energia e dados, através desse protocolo de comunicação chamado DMX. Então ela manda informação para esse carinha aqui, que vai, por sua vez, mandar informação para os refletores aqui da montagem desse espetáculo aqui que a gente está vendo aqui nesse nosso exemplo, tá? O que mais a gente tem dentro dessa cadeia, gente? A gente percebe aqui, então a gente percebe que toda a energia chega dentro de uma cabine primária, tá? Todo prédio tem uma cabine primária que recebe a alimentação da rua, ela filtra, ele alimenta esse módulo de gerenciamento de energia e dados e recebe o gerenciamento aqui da mesa de luz. Por que que eu falo de gerenciamento de duas coisas aqui, de energia e de dados? Porque dentro da luz a gente tem dois tipos de equipamentos, tá? Nós temos os equipamentos analógicos, tá? Que são esses refletores com lâmpada incandescente, que eles acendem e apagam, é uma lâmpada de filamento, como que a gente tinha em casa antigamente. Conforme você vai aumentando a tensão em cima dele, ele vai brilhando cada vez mais e você vai diminuindo a tensão, ele vai ficando cada vez mais fraco. E nós temos os equipamentos digitais, os refletores inteligentes, que são refletores que eles têm múltiplos parâmetros, né? Eles têm múltiplas capacidades ali. Ele vira para a esquerda, ele vira para a direita, ele troca de cor, ele coloca um desenho, tá? Vamos começar falando aqui do sistema analógico, tá? Que foi o primeiro sistema de iluminação elétrica dentro do teatro. Quando vocês receberem uma planta de um teatro, além de informações do tipo como o tamanho do palco, altura do palco, número de pernas, quantidade de refletores, tipos de refletores, muito provavelmente vocês vão receber uma planta muito parecida com essa daqui, dizendo que essa é a planta elétrica do teatro, tá? Como nós estamos falando de sistema analógico, eu vou mostrar para vocês aqui a infraestrutura de um sistema analógico. Então, cada número desse aqui correspondente, lembra que vocês viram na maquete ali que eu mostrei para vocês que as varas tinham tomadinhas? Então, esses números estão aqui para representar essas tomadinhas, tá? E significa que essa tomada tem uma numeração? Tem, porque ela corresponde a um canal da mesa. Quando eu tenho esse número 1 aqui, DIN, vou explicar para vocês já já por que DIN, tá bom? Significa que eu tenho uma tomada fêmea lá, que se você plugar um refletor e acender o botãozinho da mesa no canal 1, vai acender esse refletor. Se você plugar no 2 e levantar o 2, vai acender o canal 2 e assim por diante até o canal 9. Então, aquela ligação elétrica, ela vem e se conecta dentro desse módulo dimmer. Por que que dimmer? Não sei se vocês já viram com certeza já viram isso. Tem aqueles botõezinhos assim, que inclusive tem para residência, chamado dimmer, que ele controla a luminosidade da luz incandescente. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de ele controlar uma lâmpada só, ele controla várias saídas, né? Vários canais. Então, aqui a gente tem um módulo dimmer de 9 canais. Então, essas duas linhas aqui vêm como se fossem duas extensões mesmo, com macho e fêmea, e são conectadas dentro do módulo dimmer. Esse módulo se comunica aqui com esse outro aparelho aqui, esse outro componente, que chama Buffer DMX, que ele é um módulo de junção e amplificador de sinal. Por que que ele é um
amplificador de sinal? Porque esse aparelho aqui, geralmente, gente, ele tá lá no palco. Toda a ligação elétrica tá acontecendo aqui no palco, aqui. E a mesa tá lá longe. Para a mesa só vai apenas um cabo de comunicação, tá? E às vezes o caminho que esse cabo percorre ele é muito grande. Às vezes ele anda 40 metros, 50 metros, 100 metros. Então, como ele trabalha com informações, assim, ele manda tensões por esse cabo, manda 5 volts, 0 volts, 2 volts, ele pode chegar aqui embaixo com perda de informação, tá? Então, esse aparelho aqui, o amplificador de sinal, ele faz com que qualquer perda que ocorra nesse caminho, ela seja amplificada aqui antes de fazer a comunicação com os aparelhos, tá? No caso aqui, com o nosso módulo dimmer, tá bom? Por isso que eu coloquei esse DIN aqui, porque significa que aqui tem o canal 1 de dimmer, canal 2 de dimmer, 3 de dimmer, 4, 5 e assim por diante, tá? E agora, para exemplificar, vamos correr lá na maquete e eu vou mostrar para vocês no nosso protótipo como é que funciona isso. Bom, galera, a gente chegou agora no nosso sistema, tá? Vou falar para vocês no nosso sistema analógico. Aqui que vocês estão vendo é o módulo dimmer, como vocês vão encontrar no teatro, tá? É um aparelho exatamente igual a esse. Ele tem aqui as chaves de proteção para cada canal, correto? Ele tem essa chave aqui que chama chave de deep switch, que é a que vai dizer para a gente qual é o nome desse cara, qual que é o endereço dele. Então, se eu quiser que ele seja o canal 1, ele vai estar endereçado aqui por esse monte de chavinhas aqui, dizendo que ele é o canal 1, tá? Essas chavinhas entendem a informação binária, tá? Quem vai mandar no nome dele aqui, quem vai dizer o endereço dele, é esse endereçamento feito por aqui, tá? O que mais que esse aparelho tem? Esse aparelho aqui, na parte de trás, eles têm as saídas por canal, tá bom? Nós temos esse aqui, é um módulo dimmer. Vocês podem ver que ele está numerado de 1 a 6, tá? E cada um tem 4 saídas fêmea aqui, que você vem com o seu refletor, né? E pluga ele aqui. O que acontece é que essa ligação já está feita lá no teatro. Lembra que a gente olhou no mapa? Então vem aquela extensão grandona e ela chega até esse aparelho e pluga no canal correspondente à identificação elétrica no mapa elétrico do teatro, tá? Esse aqui é o modelo que a gente vai encontrar nos teatros, muito parecido com esse. Para o nosso protótipo, nosso sistema ele é um pouco diferente, porque como tem cargas menores, eu fiz um sistema específico para o protótipo. Eu vou mostrar ele para vocês aqui, ó. Esse aparelho aqui, de 6 canais, para o nosso protótipo, ele vai ser esse carinha aqui. Então, nós temos 6 canais aqui e 6 canais aqui, tá? Vocês podem reparar aqui que ele não tem as tomadas fêmeas, mas ele tem aqui, ó, 6 saidinhas, tá? Ele tem também aqui aquele sistema de deep switch de endereçamento. Então, somados, aqui nós temos 2 dimmers, 2 módulos dimmer, com 6 canais cada. Isso significa que esse deep switch aqui, que é o do primeiro dimmer, ele vai estar endereçado como 1, tá? E esse próximo aqui vai estar endereçado como 7, para a mesa poder entender que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o primeiro canal do próximo módulo, ele é o 7, então esse aqui é o número 7. Nós temos aqui também, gente, aquele nosso módulo que é amplificador e faz a junção de sinais, certo? Vocês podem ver aqui, ó, as saídas de sinal DMX são essas saídas aqui, tá? Com esse tipo de plug, ok? E esse cara aqui, esse roteador, na verdade, o que estaria ligado aqui no lugar dele? A mesa de luz. Como a gente não tem uma mesa de luz aqui, nós estamos usando um programa. A mesa
vira esse roteador aqui. Então, o programa manda um sinal para esse roteador, que faz a decodificação e transfere para esse amplificador de sinal. Vocês podem reparar, esse cabo aqui, ó, é o cabo de sinal DMX que está ligado aqui na nossa mesa, tá bom? Ele está interligado aqui, ele juntou com outros sinais aqui, tá? Aqui são os sinais das LEDs e dos moving lights e da máquina de fumaça. E aqui é o sinal dos dimmers. Eles juntaram todos aqui e daqui ele foi direto para a mesa. Ok? O que a gente pode perceber também aqui, gente? Se eu subir o canal 1 e medir aqui, vocês vão ver que vão perceber que aqui vai ficar 0 volts até 220 volts, conforme eu vou mexendo no fader deslizante da mesa, tá bom? Uma outra coisa legal para a gente mostrar aqui são essas luzezinhas. Essas luzezinhas servem para indicar se está tendo comunicação entre a mesa e estes aparelhos aqui, o módulo dimmer. Vocês repararem, a hora que eu desplugo o sinal da mesa, a luz para de piscar, tá? Então, se eu tiver algum problema, não tem nada acendendo, nada funcionando, e aí eu corro lá no dimmer, eu percebo que o LED que mostra que eles estão comunicando não está aceso, eu sei que tem algum problema de comunicação. Olha só, se eu volto a plugar aqui, eles voltam a piscar, porque está recebendo sinal. A mesma coisa a gente pode falar do nosso buffer DMX, tá? Vocês podem ver que ele está com todas as saídas aqui, ó, acesas, tá? A partir do momento que eu desplugo o sinal, ele diz que não está chegando sinal nenhum de iluminação, certo? Agora, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu vou mostrar dois modelos de refletores analógicos, tá? Com lâmpada incandescente e que funcionam com esse sistema de dimmers aqui, ok? Eu tenho aqui um refletor que se chama Micropar, tá? Para lâmpada dicróica, tá bom? Esse tipo de refletor aqui, ele é muito similar a um equipamento que a gente vai encontrar muito no teatro, que é a lâmpada par. Ele é maior, tá? Mas ele tem exatamente esse mesmo formato aqui. E ele é um refletor extremamente básico, porque ele é composto apenas da lâmpada e de uma carcaça, tá? Vocês podem ver que ele é um refletor extremamente cru em termos de estrutura. A própria lâmpada é que faz o trabalho da ótica, tá bom? Ela tem um grau fixo de abertura, isso significa que essa luz vai abrir esse tanto aqui, por exemplo, tá? E quem faz essa ótica é esse espelho lá dentro. Ele não é um refletor extremamente elaborado, com um sistema óptico ou algum sistema eletrônico para controle dele, tá? Ele apenas acende e apaga. Ó, ele está plugado aqui lá no nosso canal 4. Eu vou acender ele aqui para vocês verem. O que mais faz parte desse refletor? Esse refletor aqui tem essa peça aqui, que todos eles têm essa peça aqui, que se chama porta-filtro. O que é o porta-filtro? É o lugar que vai armazenar os filtros de cores. Vocês estão vendo, ó? Quando vocês verem o refletor trocando de cor, tem um filtrinho dentro desse acessório aqui, tá vendo? A famosa gelatina, que você encaixa ela aqui na frente
e o refletor assume a cor desse filtro aí, tá bom? Indo a mesma linha aqui desses equipamentos analógicos, nós temos esse outro refletor aqui. Esse refletor aqui, ele é chamado de elipsoidal, tá? Ele é um equipamento bastante disputado no teatro, porque ele tem um grande número de acessórios aqui, de possibilidades dentro desse aparelho. A começar que ele já tem dentro dele um conjunto óptico aqui. Esses botões aqui, gente, é um conjunto óptico. São duas lentes que fazem um ajuste do foco dele. Fora isso, ele tem mais aqui um conjunto de facas que serve para deixar os focos quadrados, tá bom? Ele tem esse acessório aqui que se chama porta-gogo. Vou mostrar para vocês, ele é bem interessante. E o habitual porta-filtro, tá? Então, se a gente comparar com esse outro modelo de refletor aqui, a gente já consegue ver uma grande quantidade de diferença aqui. Esse aqui, ele acende, não tem ajuste de tamanho nenhum, tá? Ele acendeu e o que ele abriu é aquilo lá. Você não consegue nem aumentar nem diminuir, tá? A não ser se você usar algum outro tipo de acessório, como esse aqui que se chama cinefoil, tá? Que você pode ir fazendo bordinhas e você pode fazer recortes nesse tipo de refletor que não tem ajuste. Mas é tudo recorte grosseiro, tá, gente? Não espera uma coisa tão precisa como é o trabalho de um elipsoidal, por exemplo. Certo? Vou mostrar ele aqui aceso na prática para vocês. Ele está plugado. A gente vai acender ele aqui, entender como ele funciona na prática, tá? Eu aproveitei e coloquei ele aqui nesse tripé aqui para facilitar o entendimento dele, tá? Então a gente pode começar ali pelo conjunto óptico dele, que são aqueles dois botões aqui embaixo. A gente pode perceber, ó, que ao contrário desse equipamento aqui, tá, que simplesmente acendia e não tinha ajuste de tamanho de luz nenhum, através do conjunto óptico dele, a gente consegue aumentar e diminuir o foco, tá? E também colocar ele com um foco bem definido, ou um foco bem definido, ou um foco bem difuso, tá? Aliás, isso é uma coisa boa de se falar. Os refletores, eles têm muitas diferenças entre eles, por isso que existem vários modelos, correto? Mas eu costumo pensar, na minha organização interna, que existem dois tipos de luzes. Quais são esses dois tipos de luzes? A gente tem a luz dura, que é essa luz que você está vendo aqui agora, tá? Extremamente direta. E você tem a luz difusa, tá vendo? A gente não consegue perceber aqui onde começa e termina a luz, ao contrário daqui, por exemplo, que a gente tem bem delimitado onde tem luz e onde não tem, tá? A gente vai falar um pouquinho do conjunto de facas dele. Lembra que eu falei? Essas peças aqui, ó, vocês que estão vendo aqui, essas peças aqui. Então, podem ver que, ó, ele tirou aquela forma redonda do foco, essa faca aqui. Só que como é através de um sistema óptico, ele inverte lá. Você mexe na faca de cima, ele inverte a imagem e recorta embaixo.
a gente consegue deixar melhor esse risco aqui, tá vendo? Se a gente mexer aqui no conjunto óptico dele aqui, ó, a gente vai encontrar uma posição, olha lá, encontrei. A gente vai ter bastante definição do recorte dessa luz aqui. De modo que você pode, por exemplo, fazer um recorte só ali na Dona Frida. Bom, a gente pode falar agora de um outro acessório dele, que é essa pecinha aqui, tá? Que se chama porta-gobo. O que essa peça faz? Onde essa peça vai? Ela vai aqui no meio do instrumento, tá? Qual que é a função dela? Projetar imagens. Então existe um catálogo enorme de imagens desenhadas em negativo em metal, mas eu vou ilustrar para vocês aqui com isso daqui, que é um pedaço de alumínio. A gente chama de cinefoil. É um alumínio preto, tá? Que tem muita utilidade aí na luz. Pode tampar, às vezes tem um refletor que tem um fantasminha. Fantasma é uma luz que vaza assim, sai para fora, não inesperada. Então o que eu vou fazer, ó, para vocês entenderem, vou fazer um desenho aqui. Nada muito elaborado, apenas uns furinhos, tá? Feitos aqui com a tesoura. Vamos abrir as facas dele. Vou colocar o porta-gobo aqui com esse desenho. E aí, vocês percebem que esse desenho agora está lá? Então qualquer coisa que eu conseguir desenhar no ferro, mandar fazer existe esse gobo de vidro colorido e tal, mas você pode usar uma latinha de cerveja, de refrigerante, né? Pode usar latinha de refri, desenhar, e esse refletor aqui vai fazer isso para vocês, tá? De transformar o desenho ali numa imagem de luz, tá bom? As mesas, gente, são nenhum bicho de sete cabeças, não. A gente tem que partir do pressuposto que todas as mesas fazem a mesma coisa. Elas só têm caminhos diferentes para fazer a mesma coisa. O que as mesas de luzes fazem? Elas gravam cenas, correto? O que são cenas? São cada grupo de luzes que você quer que acenda junto em determinado momento. E como que elas fazem isso? Elas fazem através de botões. Tá vendo? Então você pode ter, por exemplo, nessa cena aqui, você pode ter mais de um canal aqui acendendo. Então isso aqui pode ser a cena 1 inteira. Quando acaba essa cena, entra a próxima cena, que é a cena 2, cena 3 e assim por diante. Então elas fazem isso por meio de botões, de faders, né? Ou elas fazem isso automaticamente através de uma lista de deixas. E na hora de cada deixa, no momento correto, você só aperta um play. Tá? Todas as mesas de luzes digitais fazem isso, tá? Sem exceção. O que mais que toda mesa de luz faz? Faz uma coisa que a gente chama de patch. Porque nós vimos lá que no nosso mapa, no nosso caso, canal 1 é esse foco, canal 2 é esse foco. E pela planta do teatro bateu tudo certinho, né? O canal 1, realmente a gente plugou na linha correta desse mapa lá, que é a 1. O canal 2 ficou na 2, mas eu posso ir para um outro teatro com essa mesma montagem e isso não acontecer. Então, o que as mesas prevêem de você fazer um patch, que é reendereçar para o seu canal 1, seu canal 2, sua ordem aqui continuar a mesma. Então tem essa função aqui, patch, que eu posso dizer que, por exemplo, nesse canal o foco central hoje ficou plugado no canal 123.
Hoje ficou plugado no canal 125. Por que que isso é legal, gente? Porque a gravação das cenas de vocês vai ser sempre a mesma. Por exemplo, a minha cena 5 que está rodando aqui, vai ser sempre o que aqui, ó? Só o refletor do lado esquerdo do contra azul com o canal 2, que é o foco a 20%. A próxima cena vai acrescentar o canal 15, que é o contraluz de LED. Isso vai ser, o seu show vai ser sempre igual. Então, para isso não acontecer de toda vez que você chegar no teatro, você ter que regravar a mesa, você apenas coloca, endereça os canais nos lugares corretos, tá? Bom, galera, agora a gente vai pôr em prática tudo que a gente viu até agora, tá? Então agora a gente vai operar esses refletores aí. Eu tenho aqui uma mesa de luz bem simples, tá? Porque ela é um programa de celular, ela não é nada demais. Mas ela tem aqui a possibilidade de eu gravar alguns presets, tá? Se eu clicar nesse preset, por exemplo, contra a luz, eu vou ver que eu tenho os refletores 6, 7, 8 e 9. Por exemplo, aqui na LED esquerda, eu já tenho aqui ela com o primeiro canal de pé, o terceiro e o quarto. Então o primeiro era geral, esse aqui vai ser o verde, esse aqui é o azul. Então se eu acender ele, ela vai acender lá um azul água, tá bom? E assim por diante, tá? E como é que a gente opera isso na hora do espetáculo, gente? Vocês vão seguir um roteiro. Depois de terem visto ensaios, né? Vocês vão pré-definir lá, na primeira cena eu quero uma cena mais azul, na outra eu quero que fique tudo vermelho, porque é uma cena de ódio, vai ter uma cena de morte. Então você vai listar a ordem que você quer alterar e na hora do espetáculo você só vai colocando conforme o seu roteiro, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, vamos supor que no nosso show ele comece com as duas luzes lá do fundo e uma luz azul bem forte com LED de contraluz, ó. No momento seguinte, a gente acende o foco principal. No próximo momento, a gente vai entrar, por exemplo, com as laterais ali do cenário, tá? Vamos jogar uma fumaça. E aí eu quero que os movies venham lá do teto, por exemplo. Então já com esse botão aqui eu estou colocando eles lá no teto. Com esse aqui eu vou acender os movings. Tá, esse aqui não, esse aqui, por exemplo. E agora conforme eu vou tirando ele do teto, ó, ele vai chegando para o lugar da cena, tá? Se a gente tivesse com uma mesa que pudesse programar isso com o tempo, a gente ia ter mais exatidão nesses movimentos, tá? Mas no nosso caso aqui ele é mais simples. Aí vamos supor que na próxima cena tudo vai mudar de cor, vai ficar uma cena mais quente, por exemplo. Então eu vou colocar um pouco mais de vermelho aqui nessa cena, por exemplo. Ó como a atmosfera da cena já se transforma, ó. Coloquei vermelho e tirei azul. Vamos fazer a mesma coisa aqui com as LEDs laterais, ó. Vamos colocar vermelho. Percebe que ali o cenário já muda, ó. Vamos fazer do outro lado também. Tira azul, tira verde, coloca vermelho. Tá? E com isso a gente vai brincando com o nosso espetáculo, tá? Trocando de cores, usando cores vibrantes, né? Se a gente pensar sempre em usar cores complementares, a gente vai ter sempre uma vibração, tá? Porque vai ter um contraste de cor muito evidente, então a cena vai saltar. Se você tem uma cena muito saturada, ela tende a ser visualmente mais monótona. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tido um pouco de noção do que é esse universo da iluminação cênica, que ele é muito mais do que só sentar na mesa ali e controlar botões. Existe uma gama enorme de possibilidades de trabalho e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom?